da tribuna. Segura meu tempo, presidente, por favor. Bom, colegas vereadores e vereadoras, nós estamos discutindo e a nossa bancada elaborou um requerimento tratando sobre o tema dos moradores em situação de rua. Desde que eu cheguei aqui em 2021, todos os anos, quando o inverno chega, nós falamos basicamente o mesmo. E pouco se avançou. Eu estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nos revezamos na legislatura passada, eu acho, eu e a vereadora Rose, e participamos do Comitê Pop Rua, conversamos muito sobre isso com os profissionais da FAS, hoje Secretaria de Assistência Social, e infelizmente nós vemos uma falta de políticas públicas que deem conta de pensar de maneira ampla e comprometida no tema dos moradores em situação de rua. Eu quero destacar que nós apresentamos esse requerimento, o vereador Caleb orientou o voto não à urgência do pedido e enviou respostas, algumas respostas, isso que eu quero destacar, porque senão eu teria retirado o pedido de informação, não haveria necessidade. Mas não foram todas as questões respondidas. A maioria das questões não foram respondidas. Até porque nós temos dúvidas. E a semana passada eu estive visitando o Pop Rua. E aí eu não quero entrar numa discussão mais específica da ideologia de cada um sobre esse tema, porque eu acho que não é esse o objetivo aqui. Mas eu acho que, independente das visões de mundo, todos nós defendemos que as pessoas que estão numa situação de rua saiam dessa situação. Acho que é isso, né, colegas? Vereador Fantinel, é isso, todos defendemos isso. Que as pessoas não permaneçam nessa condição. Bom, o que é necessário, vereador Ramon, para uma pessoa que está em situação de rua sair dessa situação? Bom, eu sou professor, não sou psicólogo, nem assistente social, nem médico. Assistente social aqui é a vereadora Andressa Marques, logo mais a vereadora Estela Balardim e o vereador Juliano Valim. Mas são políticas de atendimento, né, da área da saúde, da assistência social, são políticas públicas de segurança alimentar, até porque a maioria dessas pessoas tem problemas na sua saúde mental relacionados ao consumo de drogas, lícitas ou ilícitas. Nós estamos falando disso. E quando nós temos a informação, por exemplo, que dos CAPs que nós temos em Caxias, e de aproximadamente, nós não temos, vereadora Daiane, sequer um número total do número de moradores em situação de rua. Temos o CAD único fala em 500, mas a realidade que a gente vê pela cidade, acho que o número extrapola a 1.000. Até porque é variável também, tem pessoas que chegam, tem pessoas que saem. Mas dessas pessoas, os estudos apontam que 90% tem consumo de algum tipo de droga lícita ou ilícita. E nós temos, vereadora Sandra Boneto, apenas 12 vagas mensais para desintoxicação. 12 vagas. Bom, se são 500, pegando o número mais baixo, nós não conseguimos garantir que 10% tenham um atendimento adequado para desintoxicação. Agora, quando a gente pensa em saúde mental, bom, o atendimento de saúde mental para uma pessoa que teve violado todos os seus direitos é longo. Outra coisa, e convido vocês a visitarem, quando forem falar do tema de morador em situação de rua, o Pop Rua. É indigno, gente. Não há nenhum... Eu volto a dizer, vereadora Rose, e a senhora conhece bem, o pior equipamento público da nossa cidade é o Centro Pop Rua, que deveria ser interditado. O problema é que acho que alguns até querem que seja interditado, porque se interditar lá não tem outro. Vocês conhecem alguma escola, algum local que serve alimento no município, que ele é servido num ambiente completamente sujo? Bom, não deve haver, porque deveria ser interditado. Visitem o Centro Pop Rua.
Então é um tema importante, tem vários questionamentos aqui, a maioria deles são técnicos que nós precisamos avançar. Então eu quero pedir aqui aos colegas, eu sei que tem uma frente parlamentar sobre o tema, vários se debruçam, os problemas são inúmeros. Há 2 semanas atrás nós estamos acompanhando uma investigação sobre a morte de uma pessoa que parece ser em situação de rua e que teria falecido em razão de hipotermia aqui na cidade. Então, o pedido de informações se trata tão e somente para buscarmos essas informações e analisarmos, propormos e cobrarmos do poder público as ações necessárias. Era isso, muito obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Rose Frigeri, da tribuna.